Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, na aula de hoje, a gente vai fazer complementação do que nós vimos na última aula, o modelo de comunicação OSI. Como é que seria uma comunicação entre dois computadores? Então, deixa eu voltar aqui um pouquinho. A gente viu esse modelo aqui, ó. Um computador que comunicaria com outro computador. Então, daí a gente viu a parte do empacotamento, como é que ia fazer o empacotamento aqui. O programa passa os dados, ele vai passando de camada em camada, transmite pelo meio físico, pode ser cabo, Wi-Fi, o que for, e chega no destino e vai desempacotando até chegar no programa, lá no cliente, lá do outro lado, em quem vai receber aquela mensagem. A gente deu o exemplo da mensagem do WhatsApp, por exemplo. Então é o seguinte, hoje, para complementar, a gente vai ver como que seria, então, quando um computador ele não está conectado direto a outro computador, ele está conectado à rede, ele está conectado aos equipamentos da rede, como, por exemplo, hubs, switches, roteadores, modem e todos os equipamentos que a gente sabe que a gente pode encontrar conectados aí a uma rede que a gente pode usar para montar uma rede de computadores. Então é o seguinte, imagine que então eu estou lá com o programa do WhatsApp lá em cima. Então aqui em cima nesse quadradinho programa, eu estou lá com o programa do WhatsApp, ok? Eu coloco esse aqui é o dado que o programa me gerou, tá? Aí o dado ele vai passar aquele texto para a camada, toda aquela explicação que eu dei na última aula, tá valendo. Então, ele vai passar o dado para a camada de aplicação, a camada de aplicação vai fazer seu trabalho, vai passar o resultado para apresentação, apresentação para sessão, sessão para transporte, transporte para rede, rede para link, link para a placa física. A placa física joga esse sinal na rede, né? Pode ser via cabo, pode ser via fibra, pode ser via Wi-Fi, o que for. E aí ele vai chegar aonde? No equipamento que está lá no meio da tua rede. Pode ser um hub, um switch, um roteador, o que for. Perceba a diferença. Esse primeiro aqui é um computador, ele tem todas as camadas. Esse do meio aqui é um equipamento de rede. Ele pode ser, por exemplo, um roteador, um hub, um switch. O que ele faz? Ele pega o dado, ele vem na parte da placa, ele decodifica o dado que está lá no cabo, pela parte da placa, ele pega os dados de configuração de MAC address, as informações que a placa configura, né, os dados que a placa configura, e ele vai para a parte de rede, que é onde estão as configurações, por exemplo, do endereçamento IP. Ele não precisa abrir o dado até chegar no programa, porque, por exemplo, lá dentro daquele roteador não tem um WhatsApp rodando. Então, ele só precisa abrir aquele pacote de dados até a camada da rede, porque na camada da rede é que tem o IP, por exemplo, que ele quer destinar. O IP que vai receber aquele dado, vai ser o destino final. Então, a gente poderia, por exemplo, fazer um exemplo um pouco mais simples, né? Como se, por exemplo, esse primeiro elemento aqui fosse você lá no teu celular, por exemplo, com o teu WhatsApp aberto. Quando você manda o WhatsApp ele vai, a mensagem passa por todos essas fases, ela é transmitida, ela vai, vamos imaginar que esse daqui agora, vamos imaginar como se esse aqui fosse um servidor, tá? Eu falei que era o roteador, sim, pode ser, se a gente olhar numa rede interna, tal, mas vamos imaginar, esse cara aqui é o cara que fica no meio. Quando você manda um WhatsApp, você percebe que às vezes as pessoas, elas não recebem na hora, mas depois de um tempo, quando elas entram na rede, elas recebem. A gente poderia dizer que esse cara aqui no meio, né, fosse o servidor do WhatsApp. Ele vai receber, vai pegar até a parte de rede e vai ver para quem que tem que mandar aquela mensagem, né, aquele dado. E aí ele pega e reencaminha e manda para a pessoa. Quando a pessoa, ele vai fazer todo esse caminho aqui, não importa o tamanho que esse caminho seja, ele vai receber, e quando a pessoa receber, o que ela faz? Ela faz o desempacotamento.
empacotamento. Ela vai passar, a placa recebe o dado, decodifica o dado que está vindo lá do cabo, da onde for, passa para a placa, passa para a parte de rede, ela vai verificar, o destino sou eu? Vai ver sim, sou eu. Passa para o sistema operacional que cuida ali do transporte e entra no WhatsApp. Entrou no WhatsApp, ele vai ver a sessão. Quem que está logado é o usuário que vai receber? Sim, é o usuário. Ele decodifica aquele dado, por exemplo, se é um texto, se é uma mensagem, se é um vídeo, o que for, ele decodifica e aí ele abre o programa do WhatsApp e mostra na tela, e aí você que está aqui em cima manipulando o programa consegue ver o resultado do que aquela mensagem era, né? Você consegue visualizar lá na outra ponta qual era o conteúdo daquela mensagem. Então, por exemplo, esse daqui a gente chama de modelo fim a fim. Por quê? Na tua máquina, quando você vai mandar esse dado, você pode ver, quando você manda o dado, você está aqui em cima. Ele vai ser empacotado e ele não vai mais ser visto por nenhuma outra camada. Quem vai ver é só o outro usuário que está lá em cima quando a mensagem chegar. Então a gente chama fim a fim. Então, o programa conversa com o programa, a camada de aplicação de um lado conversa com a camada de aplicação do outro, a apresentação com a apresentação, a sessão com a sessão, o transporte com o transporte, a rede com a rede. Na verdade, aqui tem um elemento central, né? Poderia, como eu falei, pode ser um hub, um roteador, um switch, um servidor, o que for. Mas respeitando que essas máquinas só trabalham aqui com a área de rede, não trabalham com a área de transporte, não trabalham com a área de aplicação, né, de programas. Nesses equipamentos não tem o programa rodando lá dentro, ele simplesmente serve para transmitir, então por isso que ele só trabalha com a parte da rede. Então a gente fala que é fim a fim, porque a placa codifica, quem faz a decodificação lá do outro lado é a outra placa. Então, desse lado aqui, o sistema colocou, o chip da placa colocou os dados, quando chega desse lado aqui, o chip da placa, ele interpreta esses dados que foram colocados do outro lado. Então, o que uma camada faz de um lado, só a outra camada, né, a mesma camada, só que lá do outro lado, vai conseguir ver aqueles conteúdos. Por que isso é verdade? Porque a gente está falando desse processo de empacotamento. Ninguém vai conseguir pegar esse empacotamento aqui no meio, quebrar ele do meio. Tipo, por exemplo, quando eu chego aqui na camada 1, a camada 1 não vai conseguir abrir e ver o que tem lá dentro da camada 6, da camada 7, ou ver lá dentro o que tem no dado. Essa camada não sabe fazer isso, ela só sabe pegar e interpretar o que tem na camada dela, né? Então, o 1 é para o 1, o 2 é para o 2, o 3 é para o 3, o 4 é para o 4, o 5 é para o 5, o 6 é para o 6 e o 7 é para o 7. E quem mandou o dado, só o outro que está lá do outro lado que vai conseguir visualizar o dado. No caso aqui em cima, o usuário que enviou e lá do outro lado, o outro usuário que recebeu. Ok? Bom, pessoal, hoje o assunto era super simples, ok? A gente fica por aqui, fechamos essa parte de protocolo OSI. Valeu? Abraço, pessoal, e até mais.